Bom dia, povo de Deus. Paz seja convosco. Bom dia aos nossos irmãos, nossos amigos que estão no seu lar, na sua casa. Paz seja com vocês aí. Amém? Como é bom estar na presença do Senhor para adorarmos a Ele, glorificarmos o nome dEle. Amém? Nós vamos ouvir a palavra do Senhor então agora. Creio que Deus tem uma palavra poderosa aí para falar no teu coração. Abre a sua Bíblia, lá em Atos, capítulo 7, os versículos 54 ao 60. Glória a Deus. Diz assim: quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado e disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto, o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram. Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Amém? Feche teus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, nesta manhã, mais uma vez. Agora, Senhor, num momento tão especial que é a Tua palavra, e pedimos a Ti que o Senhor fale aos nossos corações, fale, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja, Pai. Não aquilo que eu desejo falar, o que eu penso, ou o que as pessoas querem receber, mas aquilo que elas precisam receber e precisam ouvir, e aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Me usa, Senhor, com palavra de ousadia, de discernimento, com palavra de sabedoria e conhecimento. E que esta palavra seja transformadora. Não apenas, Senhor, possamos ser ouvintes, mas praticantes desta palavra. E assim ela transformar vidas. Eu desejo isso, Pai, que as pessoas saiam daqui, Senhor, transformadas por esta palavra, renovadas, Senhor, em nome de Jesus, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso e Ele está presente aqui. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aí na campanha 12 domingos de clamor para 12 meses de vitória. E hoje nós já estamos no mês 5, no mês de maio. Nós vamos consagrar ao Senhor o mês de maio hoje. Quem que é de mês de maio? Oh, só gente bonita. Mês de maio, Nós vamos consagrar hoje o mês de maio, para que Deus venha abençoar este mês tão lindo. Um mês que já se aproxima ao meio do ano, Já está indo para um outro período. Então nós vamos orar, consagrar, amém? Como nós temos consagrado aqui todos os meses, nós vamos consagrar até o mês de dezembro. Nós vamos encerrar aí na Santa Ceia de dezembro, nós vamos consagrar o mês de dezembro, amém? Então são esses 12 domingos. Não falte, fica firme, consagra ao Senhor. Logo o pastor vai lançar também o projeto de vida. Como é bom, irmãos, nós fazemos a campanha do projeto de vida. Quantos aqui receberam já algo que colocou no projeto e Deus abençoou? Irmãos, todos nós, Aqui você pode procurar para você ver o seu projeto, leia lá o seu projeto, O que Deus colocou no teu coração. Por isso que é importante, o pastor sempre fala, para você trazer uma cópia aqui e ficar uma com você, Para que a gente possa orar aqui pelo seu projeto e você está orando na sua casa e depois você olhar, porque a gente às vezes recebe as bênçãos e acaba esquecendo do que Deus tem feito na nossa vida. A gente às vezes esquece. Então nós temos que ver, poxa, Deus, eu pedi isso aí, eu recebi, nem percebeu o que recebeu. Então você olhando, nossa, esses dias uma irmã testemunhou no culto de mulheres isso, nossa irmã Silvana, ela disse que ela
ela fez algo na casa dela, e depois, quando ela foi mexer no celular dela, tinha tirado foto, né, do projeto. Ela não fez uma cópia, ela tirou foto. Hoje está mais moderno, né, irmão? Você pode até tirar foto, né? Eu lembro na faculdade, o povo lá, antes, a gente escrevia tudo, tinha que escrever. Posso apagar a lousa? Não, nós estamos escrevendo ainda. Hoje as pessoas, né, tira a foto, nem escreve mais. Então, ela tirou foto, e quando ela foi ver a foto, ela falou, nossa, essa obra aqui que eu fiz aqui, estava no meu projeto de vida. Ela tinha esquecido que ela tinha colocado no projeto de vida. Então, coloque, é muito importante você trabalhar com projetos, com metas, amém? E orar em cima disso, e Deus, Ele honra, amém? Então, muitos aqui, né, todos nós, na verdade, sempre que colocamos algo diante do Senhor e oramos, buscamos Deus, Ele responde, amém? E, às vezes não é naquele tempo, mas uma hora Deus vai responder, amém? No tempo dele. Então, vamos lançar também aí logo o projeto de vida. Então, fica firme no propósito, nas campanhas, né? É importante nós termos esse compromisso com o Senhor. Glória a Deus. E aqui, irmãos, nós estamos... Glória a Deus. Opa, que susto. Tudo bem aí? Tranquilo? É para acordar, né, irmãos? É para acordar, Jesus amado. E nós estamos declarando, irmãos, que o ano de 2021 é o ano do céu aberto. Amém? Quando Deus deu esse tema desse ano de 2020 aqui, para o... Eu nem vi que o Ricardo estava ali, Ricardo. Deus abençoe, viu, sua vida. Nós estávamos lá no final de 2019 para 2020, Deus colocou no coração do nosso presidente, pastor Toninho, o tema deste ano de 2019. 20, que é ano da superação. E ele nem sabia, irmãos, como nós íamos precisar de muita superação, não é? Como nós íamos precisar. E agora Deus colocou esse tema no coração do nosso presidente, o ano do céu aberto. Então, irmãos, se prepare, amém? Se prepare, ô glória, posso ouvir glória a Deus? O ano que vem, o ano de 2021, será o ano do céu aberto. Porque você superou em 2020, aleluia, em nome de Jesus. E nós temos que declarar isso. E nós temos declarado que é o ano do céu aberto. E será o ano do céu aberto, em nome de Jesus. E aí nós lemos aqui um texto de um homem chamado Estevão. Que maravilhoso, irmãos, é essa passagem aqui. Que maravilhoso é este homem. Que exemplo de homem para nós, um Martin. Né? Martin, o que é Martin? É uma pessoa que ela é submetida às vezes a suplícitas, ou mesmo à morte, né? Às vezes ela é torturada para pedir misericórdia, para mudar, às vezes para ela negar a sua fé ou até mesmo princípios, né? Então isso que é um mártir. Nossa, que a pessoa foi um mártir, os mártires da Bíblia, né? Muitos foram, né? Então esses que deram a sua vida mesmo pelo Evangelho e não negaram a sua fé, são considerados mártires, né? Então Estevão, ele era o mártir. E Estevão, ele viu, aqui no texto que nós lemos, ele viu o céu aberto, literalmente, né? Como Jacó, que nós falamos, né, semana passada, que ele viu em sonhos o céu aberto e aquela escada. E aí, aqui, ele tem uma visão, não era um sonho. Antes fosse um sonho na vida dele, né? Mas era uma visão, que ele não estava num momento bom ali. Ele estava tendo uma visão. E ele viu o céu aberto diante dele. E nessa visão, ele viu a glória de Deus. Ele viu o próprio Jesus à direita do Senhor. E esse momento que ele vê, não era um momento bom, porque era um momento que ele estava sendo acusado. Era um momento em que ele estava pronto a ser morto, né, apedrejado, Estevão. Mas naquele momento, ele viu o céu aberto. Naquele momento, ele viu a glória de Deus. Aleluia, isso é maravilhoso. Estevão, e ele, além de ele ser um mártir, ele foi escolhido para algo.
Em Atos 6, capítulo 6, versículo 1, eu quero ler com vocês também. Atos 6. Nossa, esse negócio de pôr óculos, tirar óculos, irmãos, é uma benção, né? Põe óculos, tira óculos. É que se eu fico com óculos, eu não enxergo direito vocês, embaça tudo. Se eu tiro para ler, não consigo ler. Tem que pôr um já direto, que é só para ler, né? Que ele, aqui em cima ele é bifocal. Mas vou pôr um bifocal sem nada em cima, é ruim demais, né? Também. Atos 6, versículo 1 ao 5. Algum tempo depois, o número de judeus que tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E tinham sido criados... Não é... É isso mesmo. E tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro desses assuntos. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e sabedoria, e nós entregaremos a eles esse serviço. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, e aí os outros também que eles escolheram ali. Então, olha que interessante aqui. Nós vimos um homem que foi escolhido para um propósito. Estevão foi escolhido para um propósito. Estevão, ele foi escolhido porque na época estava crescendo, né? A igreja do Senhor, ela estava se multiplicando, ela estava crescendo. E com ela vinham as dificuldades, os problemas para serem resolvidos. E as viúvas, né? As viúvas de um tipo de judeu, que eram alguns diferentes, né? Dentre eles lá. E elas estavam, sim, sendo injustiçadas. E eles começaram, olha, tem umas viúvas que estão recebendo menos que as outras. Problemas administrativos, né? Problemas de ação social, de distribuição de cesta básica. Então, estava tendo dificuldade ali naquela época. E aí os 12 apóstolos assim, ó, nós não podemos ficar preocupados com esse tipo de assunto. Nós temos um outro chamado, nós somos chamados para dedicar ao ensino da palavra, à oração, à pregação do evangelho. Então, nós precisamos ter pessoas qualificadas para essa função, porque aí é mais uma função para nós. E aí nós vamos deixar de orar, deixar de preparar a palavra, deixar de buscar, para que a gente cuide dessa parte aí na igreja, né? Essa parte aí que está acontecendo. Já está entendendo a revelação aí na sua vida? Nós temos que entender isso, o que Deus está falando com a gente. E ali Estevão foi escolhido para cuidar, junto com outros homens, né? Outros que foram qualificados para esta função, para cuidar desta área ali. E era interessante que, para ser escolhido ali naquela época, né? Ou para fazer qualquer coisa na obra de Deus, tinha que ter alguns requisitos, como tem que ter até hoje, né, irmãos? Para você ser um escolhido, para ser um líder na casa de Deus, por exemplo, para fazer alguma função, exercer alguma função na casa de Deus, não é de qualquer jeito, né? E ali tinha alguns requisitos para que fossem escolhidos aqueles homens, para cuidar desta área. E Estevão, ele tinha esses requisitos. E quais foram os requisitos? Né, alguns deles. Ele tinha que dar bom testemunho. Aqueles homens que foram escolhidos tinham que ser de bom testemunho. Eles tinham que ser cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Porque não é fácil, né, estar na frente de alguma coisa, né, estar liderando alguma coisa. E ali eles precisavam desses requisitos. Ser homens de bom testemunho, que não envergonhavam o evangelho, cheios do Espírito Santo, porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é direcionada pelo Espírito Santo, cheios de sabedoria para tomar decisões, para saber dividir ali, né, o dinheiro, as viúvas, as cestas básicas das viúvas,
Eles precisavam ter sabedoria para administrar tudo aquilo. E Estevão, ele assumiu esta posição. E você vê que foi tão forte aqui, como ele assumiu, porque a gente não vê falando dos outros que foram, a não ser Filipe, fala muito sobre Filipe, mas de outros não fala muito. Falou sobre Estevão, porque ele realmente tomou uma posição ali, ele assumiu aquela função com toda a dedicação da sua vida. Ele assumiu aquilo. E ele foi notável, porque a Bíblia fala dele. Ele é notável até hoje. E ele, além disso, de cuidar, diz a Bíblia que ele fazia sinais e maravilhas. Ele era usado em outras funções também. Deus usava tremendamente Estevão. Estevão, ele também pregava a palavra de Deus com ousadia. Eu quero que vocês leiam, irmãos, na sua casa. Leiam o capítulo 6 e o capítulo 7. Amém? Leiam a Bíblia. Leiam o texto que vocês vão entender muito mais ainda. Porque o tempo é curto, a gente tem que correr. Mas leia o capítulo 6 de Atos e o capítulo 7 para você conhecer um pouco mais sobre Estevão. E ali diz que ele era um homem que tinha sinais, ele praticava sinais e maravilhas também. E a gente entende, irmãos, então, trazendo para nós hoje, como é importante todos nós mantermos a nossa função no reino de Deus. Como é importante nós entendermos que todos nós temos uma função. E quando nós não exercemos essa função, com certeza vai sobrecarregar outras pessoas. Entende? Que nós temos que... Porque é fácil nós ficarmos na nossa zona de conforto, é bem mais gostoso. Eu também queria, irmãos. Eu queria também. Como é mais gostoso você não ficar sem fazer nada, assim, só vir na igreja, ouvir a palavra, né, receber de bom grado a palavra de Deus, falar de Jesus para os seus amigos, para sua família, mas você não tem cargo nenhum, você não tem responsabilidade. Cargo aqui de responsabilidade que eu estou falando. Porque tem muita gente que não tem cargo na igreja, mas ele é um missionário, ele faz a obra de Deus de alguma forma. Mas não tem responsabilidade, nenhuma função, porque dá trabalho. Porque vai ter momentos que você vai ter que usar de sabedoria, porque vai vir problemas. Então é mais fácil, irmãos, nós não termos. Mas aí sabe o que acontece? Se o nosso irmão Eduardo, ele fala assim, como já aconteceu várias vezes, né? No Ministério de Louvor, por exemplo, não com ele, graças a Deus, ao contrário. Mas ele chega e fala assim, pastor, eu não quero mais tocar guitarra, não quero mais fazer parte do Ministério de Louvor. Amém. Ele pode fazer isso. Ele é livre. Amém? Mas, quando ele faz isso, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar o Rafael, mais ainda, vai sobrecarregar o João, vai sobrecarregar o Francisco, vai sobrecarregar o Gabriel, vai sobrecarregar os outros músicos, vai sobrecarregar o Ministério de Louvor. Quando alguém fala que não quer mais fazer, ele acaba sobrecarregando outras funções. Agora a gente percebe, né? Graças a Deus, a nossa ação social da igreja tem funcionado muito bem, né? Nesta pandemia principalmente, aí, glória a Deus, pela liderança aí da ação social da nossa igreja. Mas, irmãos, eu percebi muitas vezes, o pastor Josué, ele tem que deixar ali, muitas vezes, de estar, aquele tempo que ele tem na palavra de Deus, de meditar a palavra, de se preparar para vir para um culto, porque ele tem que pegar o seu carro, pôr uma cesta básica e levar na casa de alguém. Não, eu não estou dizendo que ele não faça isso, não é para fazer isso. Ao contrário, irmão, vocês sabem como é o pastor Josué e como é o nosso ministério. A gente faz qualquer tipo de trabalho, se for para lavar a igreja, como ele já fez. Já fiz isso muitas vezes no IES, que a gente faz, não tem problema, é a obra de Deus. Mas eu estou dizendo que isso não tem que ser a função principal do pastor da igreja, irmãos. Ele tem que fazer porque ele deseja fazer, não porque não tem ninguém para fazer, vocês estão entendendo? O pastor, ele tem que fazer muitas coisas na igreja porque ele quer fazer, porque ele desejou fazer aquilo, não porque ninguém quer fazer e ele tem que fazer porque não tem ninguém para fazer. Olha a diferença. Olha a diferença, irmãos. Porque o tempo que ele teria para fazer o quê? Se dedicar à obra do Senhor. Como muitos pastores têm que trabalhar, por exemplo, fora. Tem que ter um emprego numa empresa, ou tem que ser um pedreiro, ou tem que trabalhar por conta, alguma coisa, mas tem que ter um emprego lá fora, porque às vezes a igreja não consegue manter o pastor integral.
E aí o tempo que ele teria para se dedicar muito mais à palavra, à oração, ao jejum, orar por você mesmo de madrugada. Por exemplo, o pastor ora de madrugada, ele levanta 3 horas da manhã, às vezes, para orar, por você, pela sua família. E como que vai orar 3 horas da manhã, você tem que levantar 4 horas, 3, 5 horas, 6 horas para trabalhar, no outro dia bater um cartão, entendeu? Então, muitas vezes, não tem como fazer. E aqui, os próprios apóstolos falaram isso. A gente precisa de tempo, irmãos, porque isso aí não é função nossa, não. Nós temos que preparar a palavra, a gente tem que dedicar o sino, a gente tem que ter tempo integral para a palavra de Deus, a gente tem que ter tempo integral para dedicar a oração, para ter para vocês, para alimentar vocês, para cuidar de vocês. E ele falou, isso aí está dando muita confusão. Vamos, porque nós não estamos conseguindo dar conta de tudo isso. Tem que fazer... trabalhar, né, nessa função, ainda preparar a palavra e ministrar. Então, é isso que nós temos que entender, irmãos. Que nós temos que exercer as funções que Deus coloca no nosso caminho. Porque se você não faz, vai sobrecarregar outros que estão fazendo e que às vezes não querem deixar porque tem amor à obra e querem pagar um preço, só que o preço é muito alto muitas vezes, porque sobrecarrega. Então, se todos fazem a sua parte, se todo o corpo diaconal, né, continua, graças a Deus tem feito, a sua parte, tem uma escala para isso mesmo, né, para que não sobrecarregue ninguém. Agora, a gente percebe muitas vezes isso. Qualquer coisinha liga para o diretor de diaconato, qualquer coisinha liga para o líder de louvor. Ai, chegou um parente aqui em casa, olha, eu não vou poder ir na escala. Irmãos, a obra precisa continuar. A obra precisa. Aí vai para aquela pessoa lá que sempre é o escape, que ela nunca consegue dizer não. Aí já liga para falar, você pode me cobrir hoje? Né? É assim, irmãos, misericórdia. Que responsabilidade isso com o reino de Deus, com a obra de Deus, e não pensa nas pessoas, não pensa no outro, não pensa em reino, não pensa em comunidade. Vai se preparando aí, viu? Eu relutei, irmãos, para dar essa palavra aqui. Eu falo com Deus, Senhor, o Senhor quer que eu falo? Então o Senhor vai me... Porque, irmãos, tem coisas coisas que Deus coloca no meu coração. Essa palavra Deus já colocou no meu coração há um tempo, muito atrás. E eu fico relutando, irmãos, porque não é fácil. Porque às vezes as pessoas levam para o lado pessoal. Acham que a gente está jogando em direta, acham que a gente está falando alguma coisa. Se eu quiser jogar em direta, eu ia lá no Facebook. Irmãos, eu não jogo em direta, não. Amém? Não é pessoal. Presta atenção, não é pessoal, tá bom? Deixa Deus falar com você, abre o teu coração somente, amém? Daí vai esquentando, Deus já está dando liberdade aqui, já está esquentando. Então você vai se preparando aí, você está preparado? Vai se preparando, irmãos. Deixa Deus falar com você. Está tudo bem com você, se não serve para você a palavra, amém, glória a Deus. Mas se serve, não fica reclamando, não. Não é pessoal, digo isso para você, amém? Não estou jogando direto para ninguém. Eu ia lá no Facebook e jogava em direta lá. Então não é pessoal. Então preste atenção como você tem exercido a sua função no reino de Deus. Como você tem sido líder na casa de Deus. Qual é a sua responsabilidade com o reino de Deus? Preste atenção nisso. Olha esse homem aqui. Ele foi escolhido porque ele tinha esses requisitos. Cheio do Espírito Santo. Dava bom testemunho. Né? Ele tinha a graça do Senhor sobre ele. Ele era favorecido por Deus porque ele alcançou graça aos olhos do Senhor. E ele se dedicou ao trabalho, ao reino de Deus. Porque ele quis ajudar os apóstolos, ele quis ajudar realmente uma função, através da sua vida ali, se dedicar ao crescimento da obra de Deus. E quando todos entendem isso, irmãos, quando todos nós sabemos que cada um tem a sua função e exerce bem a sua função, não importa qual, não importa qual função você exerça na casa de Deus, mas exerça com qualidade, exerça com dedicação, com amor. Se todos entenderem isso, todos entenderem que a gente tem uma função, o que vai acontecer? As coisas vão acontecer. As coisas vão crescer.
Porque quando todos exercem sua função na obra, todos fazem sua parte, não sobrecarrega nenhum líder, não sobrecarrega o pastor da igreja. E aí dá a ele, ao pastor, a oportunidade de se dedicar mais ainda à obra. E aí o que acontece? Cresce, irmãos. Porque o pastor, ele está, né, além dele ter que levantar de madrugada para pedir para Deus mandar dinheiro para pagar a conta, não, mas não precisa, Senhor, orar de madrugada para Deus mandar dinheiro para a conta, porque os irmãos têm sido fiel. Olha a diferença, né? O pastor levanta de madrugada para orar porque Deus precisa enviar alguém, ou pessoas para ofertar, ou porque amanhã tem conta para pagar, e então o pastor levanta 3 horas da manhã para orar, para Deus enviar para pagar a conta. Agora, se todos entendem o poder de ser dizimista, ofertante na casa de Deus, o pastor não vai orar de madrugada para Deus prosperar ainda mais. Senhor, eu estou levantando agora para o Senhor prosperar, o irmão tem sido fiel, os teus filhos têm sido fiel na tua obra. Então nós oramos aqui, Senhor, para que Deus prospere a cada dia os teus servos, aquela família, olha que fidelidade dos teus filhos, alcança o lar, olha a diferença, irmãos. Então aí o que acontece, quem que é abençoado? Você mesmo. Porque você está exercendo a sua função, você está dando mais tempo para os líderes, para o pastor, para ele se dedicar mais ainda à obra que ele foi chamado, ao ministério que ele foi chamado. E aí o que acontece? Olha o que diz aí em Atos 6, 7. Assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente. E o número de discípulos em Jerusalém também, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Está vendo? Todo mundo exercendo a função, teve um problema. Surgiu um problema. Os apóstolos rapidinho reuniu e falaram, vamos resolver isso. Vamos separar homens competentes para isso. Separou homens cheios do Espírito Santo, cheios da palavra. E aí, começou o quê? Assim a palavra de Deus se espalhava. Porque os apóstolos se dedicaram ao ensino da palavra, à pregação do evangelho. E aí se espalhou. Então, quando todos entendem isso, irmãos, a obra de Deus continua. O céu continua aberto para a obra de Deus, aleluia. E aí nós vemos aqui, o céu estava aberto para Estevão, como está para nós. O céu está aberto para nós, como nós falamos, o céu sempre esteve, após a morte de Cristo, o céu se manteve aberto para nós. E ele estava aberto aqui. Mas nesse momento aqui que a gente leu de Estevão, os céus não só estavam abertos, mas Deus abriu os olhos espirituais de Estevão, para que ele visse o céu aberto. Aqui nesse momento, ele abriu os olhos. E você sabe que Deus colocou no meu coração? Você sabe que coisa linda isso? Por que Estevão, naquele momento que ele ia ser morto, ele viu o céu aberto? Porque o próprio Deus abriu os olhos dele para mostrar para ele, você vai ser morto, mas eu estou agradando do que você tem feito. Eu estou agradando. E olha, eu estou aqui te esperando. Olha só, o próprio Jesus estava ali esperando ele. Não mandou anjo nenhum, não. Ele não teve a visão só de anjo, como Jacó também teve a visão de anjo, mas ele teve a visão de Jesus também. E ali, ele teve a visão do próprio Jesus, porque Jesus dizendo para ele, eu estou abrindo os seus olhos para você ficar tranquilo, porque eu estou agradando o que você está fazendo e eu estou aqui para te receber. Eu mesmo vou te receber aqui, aleluia. Não é ninguém que vai estar lá no céu recebendo. A gente não viu ninguém, nenhum outro tipo de pessoa ali. Nós não vimos Pedro, nós não vimos Paulo, nós não vimos Maria. Não vi Maria ali. Ele viu o próprio Jesus esperando ele ali. Amém? Então, quem estava esperando ali era Jesus dizendo, eu estou te aguardando aqui. Eu estou te aguardando, vai valer a pena o teu sacrifício, porque eu estou aqui. E ele estava ali. Então, eu creio que por isso que Deus permitiu, né, que Estevão visse. Deus abriu os olhos espirituais de Estevão, para que Deus mostrasse isso a ele. E aí, quais requisitos fizeram com que Estevão visse o céu aberto? Quais foram os requisitos que ele viu? Estevão, um homem de bom testemunho, porque ele foi escolhido por isso, né? Ele foi escolhido por ser um homem de bom testemunho, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Isso está no capítulo 6, versículo 3.
homem cheio de graça e do poder de Deus, era usado através de maravilhas e sinais. Aí está no capítulo 6, versículo 8. Um homem cheio do poder de Deus, e era usado com sinais e maravilhas. Estevão, um homem cheio da graça e do poder. Um outro requisito de Estevão: ele era conhecedor da palavra e não tinha vergonha ou medo de falar a verdade. Se você ler aí, por isso que eu falo para vocês, leia na casa de vocês. Agora no capítulo 7, dos versículos 2 ao 47, nesses versículos, Estevão, ele conhece a Bíblia, ele cita ali, ele faz uma síntese do Velho Testamento inteiro. Leiam para vocês verem na casa de vocês. Não precisa ler agora não, que você está prestando atenção. Aí lê na casa de vocês, capítulo 7, do versículo 2 ao 47. Ele faz um resumo ali do povo de Israel, da história do povo de Israel inteiro. Ele era conhecedor da palavra. Ele faz ali uma leitura, uma síntese, um resumo. Desde Abraão, ele começa a falar da história do povo de Israel ali. A síntese da história do povo de Israel. E aí, engraçado, outro requisito dele: não tinha medo de falar a verdade. Ele pregava com ousadia. Ele não tinha medo de nada. Pregava o que era para falar. E aí, nos versículos 48 ao 53, ele é usado de uma maneira para falar duramente aos seus acusadores. Falou: vocês mesmo mataram. Ele falou até de Jesus, né? Vocês mesmo mataram muitos, vocês já mataram muitos profetas, e vocês mataram justos. E ele fala com ousadia ali dos pecados, ele não teve medo. Pregava. E aqui a gente percebe que ele tinha esses requisitos, por isso que ele foi escolhido. Por isso que nós falamos dele hoje. Por isso que o céu abriu para ele. Por isso que Deus abriu a visão espiritual dele. Tem muitos que querem ter visão. Nossa, eu queria ver anjo voando. Tem anjos voando, né, gente? Eu queria ver anjo voando. Eu queria ter visão de coisas, né? Queria ter. E aí, você tem requisitos como Estevão? Cheio do Espírito Santo, busca a presença do Senhor, paga um preço. Tem? Quer ser cheio de fé, de oração, tem que pagar um preço. E a gente viu que Estevão, ele teve esses requisitos. Claro, irmãos, que aí, quando a gente começa a dar fruto, dizem, né, que quando a árvore que leva pedrada é só a árvore que tem fruto. Não é? Você vê lá aquele fruto lá em cima, você quer, aí as pessoas geralmente ficam cutucando, né, pega a vara e fica tentando tirar o fruto de lá, que está lá, bem lá em cima, bem escondido. E aí fica jogando pedra, porque a árvore seca, ninguém, nem sombra dá, né? Nem debaixo dela quer ficar. Nem ficar. Agora a árvore que dá fruto, começa a dar resultado, começa a mexer no mundo espiritual. E é por isso que muitos não querem assumir responsabilidade de liderança na igreja. É por isso que muitos não querem assumir o grupo da intercessão. É por isso que muitos não querem fazer nada na igreja por causa, medo das retaliações. Eu não gosto dessa palavra retaliação. Né? Que isso? Para o cristão, a gente tem que saber que Deus é maior na nossa vida. E aí fica com medo de passar luta. É muito difícil lidar com gente. É muita perseguição. As pessoas falam no meu nome. As pessoas perseguem. Irmão, se a gente for ver isso, a gente deixa de pregar a palavra de Deus, deixa de pregar a verdade. A gente deixa de fazer o que Deus quer que a gente faça. Se a gente ficar olhando para as pessoas, o que elas pensam, o que elas são, nós não vamos fazer nada mesmo, irmãos. Então Estevão, ele não estava preocupado não, do que ia acontecer com ele. Ele persistiu. Ele falou. Claro que aí já começou o crescimento, né? Os sinais, maravilhas, dando ibope, igual o pastor sempre fala aqui. Você tem que dar ibope no inferno mesmo, irmãos. A sua foto tem que estar lá, né? No trono, lá perto do trono do diabo, e ele tem que estar com aqueles dardos, né? Jogando assim, mirando em você, ele tem que ficar tentando pegar em você, e ele fica mesmo. Você tem que estar com a sua foto lá no inferno por causa disso. Esse aí é o próximo que vai pegar, porque esse está dando muito resultado. Esse a gente vai lutar. E vem as lutas mesmo. Vem as perseguições, porque está dando resultado.
Então não fica com medo, irmãos, de perseguição. Não fica com medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas pensam de você. Não fica com medo, não. Claro que isso é ruim, eu já passei muito isso, passo isso, é duro a gente lidar com isso, não é fácil. Né? Você lidar com pessoas falando de você, aquilo que você não é, julgando você, por você estar dando fruto, por você estar aparecendo, né? o seu trabalho dando resultado. Quando o seu trabalho começa a dar resultado, as pessoas começam a olhar e elas não vê o preço que você paga, elas querem ser igual a você e não quer fazer, e aí elas vão começar a falar mal, vão ficar irritados com o seu progresso, e é assim mesmo, irmãos. Mas a gente não tem que ter medo disso, não. Para ver o céu aberto, irmãos, para ter o céu aberto em 2021, nós temos que fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós temos que não ter medo de nada, nós temos que ser realmente ousados na palavra, nós temos que pregar a palavra de Deus, nós temos que anunciar. Hoje é um culto de missão, nós não temos que ter medo de falar a verdade às pessoas. Eu já falei muitas vezes aqui, hoje em dia está a política do bom relacionamento, hoje em dia está muito o não constrangimento, não podemos constranger as pessoas. Está muito isso nas igrejas hoje. Não chame a atenção do filho do irmão, porque o irmão vai sair da igreja, o filho está derrubando tudo na igreja, está quebrando as coisas na igreja. Não chame a atenção, viu, diácono? Olha, não chame a atenção do filho do irmão, porque o irmão vai sair da igreja, irmãos. Misericórdia, que tempo é esse que nós estamos? O do não constrangimento. Não posso falar não de pecados que a Bíblia condena, porque é preconceito. Então eu não posso constranger a pessoa que está na igreja, porque ela é de uma outra religião, ela acredita naquilo, eu tenho que respeitar. Eu tenho que pregar a palavra, a verdade tem que ser anunciada. Nós temos que parar com isso, irmãos. Nós temos que parar com esse negócio. Aleluia! Pare com isso. Eu não vou falar para meu parente, porque ele vai ficar magoado comigo, ele não vai nem querer falar mais comigo. E você está vendo que a pessoa está fazendo errado, está vendo que a pessoa precisa ouvir a verdade, a palavra, com amor, irmãos. Claro, eu não estou dizendo aqui que você vai condenar ninguém, você vai ficar tirando, ficar falando mal dos outros, ficar julgando as pessoas, não é isso não. A pessoa, Deus está dando outra palavra também para mim, não sei se vai ser domingo que vem ou daqui a uns dias, depois nós vamos falar sobre isso, sobre a comunhão. Deus está trazendo isso, está ardendo no meu coração. E aí, a gente fica com medo de falar, fica com medo, com receio de constranger. Fale, exerça o que Deus chamou você para fazer. Não tenha medo de perseguição, não tenha medo de retaliação, não tenha medo do diabo, não. Gente com medo do diabo. Eu vou fazer uma campanha de jejum e oração, mas já estou até vendo, porque o diabo vai se levantar. Eu acho que é melhor nem fazer, então. É melhor nem fazer, porque depois vem uns negócios sobre mim, umas coisas estranhas. E é melhor eu nem fazer, porque toda vez que eu faço umas campanhas que o pastor faz jejum, 21 dias de oração e jejum, é um peso para mim. Irmãos, misericórdia, com medo do diabo, medo do ataque do inimigo. Ele não é nada diante do poder do nosso Jesus lá na cruz do Calvário, que matou ele lá na cruz, amém? Todo o poder pertence ao nosso Deus. Então nós temos que entender isso, nós temos que exercer aquilo que nós somos chamados, ter esses requisitos aqui, como Estevão, aleluia. E dos versículos 48 ao 53 do capítulo 7, Estevão diz a verdade dura a seus acusadores e mostra seus pecados. E aí fala que muitos daqueles que ouviram Estevão ficaram furiosos pelas verdades ouvidas. Inclusive, vocês viram que nós lemos aí no texto, quando ele fala dessa visão do céu aberto, eles tamparam os ouvidos, eles não queriam ouvir não, eles tamparam, aquilo estava incomodando eles, tamparam os ouvidos, não queriam ouvir o que ele estava dizendo. E eles ficaram furiosos. E aí eles não tinham nada para acusá-los. Eles inventaram um falso testemunho contra Estevão, olha só, ele sofreu falsa acusação. Olha o que diz lá em Atos 6, do 9 ao 11. Contudo, levantou-se uma oposição de membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria,
bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão. Olha só que coisa mais linda aqui, ó. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Eles não tinham argumento, eles não tinham como, porque ele era usado com tanta sabedoria, com tanto discernimento, com tanta poder, unção do Espírito Santo, que eles não tinham o que fazer. E aí sabe o que eles fizeram? Ó? Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Pagaram lá alguns homens para mentir, para falar que ele estava blasfemando. E era mentira. E dos versículos 54 a 48 do capítulo 7, os perseguidores de Estevão ficam furiosos. E eles apredejaram Estevão. E eu quero dizer para vocês de mais um requisito aqui de Estevão. De um verdadeiro cristão. Um requisito de um verdadeiro cristão. Estevão estava ali nos seus últimos momentos. Ele sabia que ele ia morrer. Naquele momento do seu suspiro, né? Naquele momento que ele sabia que ele ia morrer. Olha que coisa mais linda, irmãos, no versículo 59 e 60 do capítulo 7. Ele ora ao Senhor para que o Senhor o receba. Ele fala: Senhor, eu preciso que o Senhor me receba, eu sou dependente do Senhor. Ali ele mostrando, pedindo misericórdia pela sua própria vida, pedindo ao Senhor que o recebesse. E aí ele pede misericórdia aos seus acusadores. Que coisa mais linda, irmãos, que homem, que exemplo. Que maravilha, por isso que esse homem viu o céu aberto. Por isso que ele teve a visão do céu aberto e o próprio Jesus ali, esperando ele. Eu lembro daquele filme Inferno em Chamas. Nossa, gente, é antigo, hein? Né, Jana? Vocês conhecem, né, Jana? Ah, Jana, fala a verdade. É da minha época de jovens. Tinha um pastor que ele ia nas escolas, a gente reunia nas escolas, ele levava aqueles... Eu nem sei como que chama, refletor lá, que refletia lá o filme. Ele tinha um aparelho lá que rodava o filme lá. E ele ia evangelizar. É um pastor de Campinas. Ele saía para evangelizar. E eu sou dessa época dos evangelismos, assim. E esse filme, ele passava em todos... e muita gente aceitava Jesus depois que assistia esse filme. Inferno em Chamas, irmão. Assim, se conseguir achar esse filme, assim. E o filme é muito legal. E lá mostra um rapaz que está em coma e ele lutando contra a vida, e ele é perseguido pelo demônio, ele vai para o inferno e ele começa a ter visões, né? Mas ele está meio que em coma, o corpo dele, a alma parece que sai meio do corpo, ele fica meio vagando assim, sabe? E aí tem casos que ele vê, quando a pessoa morre ali sem Jesus, demônio saindo do abismo assim, ó, brotando do chão assim, ó. Aquelas coisas pretas, assim, saindo do chão, assim, vendo buscar as pessoas, assim, ó. Alguém assistiu esse filme? Jesus amado. Ah, lá, ela não quer falar, ó. A Mônica, Mônica. Sei também, viu? Também é das nossas. Muito experiente, né? Muito conhecimento, né? Nós temos, né? Muitos anos. E ali aquela sombra saindo assim, ó, do chão e vindo buscar as pessoas gritando. Ele via isso, tinha a visão disso. Né? E, inclusive, se eu não me engano, a namorada desse moço que estava lá, ela se converteu e ela começou a evangelizar ele. E ela chama Adriana, se eu não me engano. E aí ele começou ali a lutar contra a vida, né? E ele ficava. Então ele tinha visão. E olha só, que visão que você vai ter no momento que você for fechar os seus olhos. Talvez você não vai ser morto assim. Talvez, irmãos, pode acontecer também. Não está livre disso não, viu? Talvez você não vai ter essa morte como o Estevão teve aqui. Mas naquele momento que você for dar os seus últimos suspiros, se você tiver a oportunidade, qual visão você vai ter? O que vai abrir para você? Vai abrir os céus, você vai ter a visão do céu, o próprio Jesus te esperando lá, ou glória, ou vai ser a visão do inferno? Os demonião lá saindo lá do abismo, lá e vindo te buscar. Eita, misericórdia, hein? Sangue de Jesus tem poder.
Irmãos, é sério. É muito sério, a gente dá risada, mas é sério. Qual visão? Aqui, coisa linda. Olha que homem. Ele tem a visão. E naquele momento que ele sabia que ele ia morrer, o que ele faz? Senhor, me recebe aí. E perdoa todos os que estão me acusando. Irmãos, aqui é bem claro a tipificação de Jesus Cristo. É igual, foi a mesma situação. Jesus foi acusado sem merecer, não foi assim? Foi levado diante dos seus acusadores, não tinha pecado algum, foi acusado, ele ficou calado. Estevão, a mesma coisa. No momento da crucificação, Jesus ali, sendo morto, antes de dar o seu último suspiro, ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha, Jesus com um coração perdoador, com um coração misericordioso. E aí Estevão, ele repete isso. Ele seguiu o exemplo do seu mestre. Ele é um imitador de Cristo aqui. Estevão foi um imitador de Jesus, irmãos. Porque ele foi acusado sem merecer. Mas ele continuou fazendo aquilo que ele foi chamado. E aquele momento do seu último suspiro, ele não acusou ninguém. Ele poderia muito bem, ele foi acusado, ele foi caluniado. Falaram calúnias contra ele, mentiras contra ele. Ele poderia estar magoado, chateado. Ai, porque falaram isso de mim, né? Quantas vezes a gente fica lá, né? Chorando, né? Lá no nosso quarto. Ai, mas falaram isso de mim. Vê lá no Facebook. Ai, indireta para mim. Fica lá se martirizando, né? Você mesmo fica se matando. Não, irmãos, olha que coisa mais linda. Ele ali ainda fala: Senhor, perdoa. Ele imitou o seu mestre. Ele imitou Jesus. E como nós temos sido, irmãos, como cristãos? Os cristãos. E cristão nós temos sido, irmãos. Será que o céu vai se abrir mesmo para nós? A gente vai ter a visão do céu aberto para nós, constante? Será que nós passaremos pela seleção de Deus? Seremos escolhidos? Quando o Senhor começar a escolher, será que nós temos os requisitos para ser escolhido? É muito sério, irmãos. Será que nós damos bom testemunho? Ou somos pessoas que trazem escândalos para o reino de Deus ainda? Nossa, aquele é crente. Aquela lá fala mal de todo mundo. Faz umas coisas escondidas. Que bom testemunho que nós temos dado, irmão. Será que é bom mesmo? Ou como o Jefferson falou aqui, né, do testemunho. Tem dado testemunho. Será que nós temos mostrado lá fora quem nós somos e temos refletido a glória do Senhor verdadeiramente como cristãos? Será que temos mostrado a glória do Senhor lá fora? Temos trabalhado para o reino? Será que nós temos dedicado a nossa vida em trabalho do reino? Ou nós temos dado trabalho para o reino? Porque existe a diferença, né? Tem uns que trabalham bastante para o reino, outros dão trabalho. Teve uma vez que eu falei para uma pessoa, ela veio falar para mim, reclamar. Eu falei assim: ó, sabe de uma coisa? Você já tem quanto tempo de crente? Quanto tempo de convertido? Eu entendo o novo convertido que está começando agora, tem uns oscilação, novo convertido. Agora, 10 anos na igreja já, irmãos. Viu? Era para você estar dando fruto, irmã. Desculpa falar para você, mas eu tenho que falar. Você está sugando a pessoa que está te discipulando. Você tinha que estar ajudando ela a ganhar outras almas. Está há tanto tempo na igreja, além de estar dando fruto, está matando os que já estão aqui. Porque a influência é negativa. Como não tem tido isso no meio do povo de Deus? Pessoas que além de somar, além de fazer com que o reino cresça, tem tirado até outras pessoas da igreja. A gente luta para manter o povo na igreja, irmão. O pastor paga um preço para manter o povo na igreja. Ah, por que fulano saiu da igreja? Ah, porque teve um desentendimento lá com o irmão tratou mal, o irmão falou umas coisas, e aí a pessoa não tem estrutura, muitas vezes é novo convertido, não conseguiu manter na igreja porque teve um problema com o irmão dentro da igreja.
Irmãos, nós temos trabalhado para o reino, temos dado trabalho para o reino. Nós temos dado fruto, ou nós temos destruído os frutos que já tem. Quer ver o céu aberto, irmãos? Temos que ter requisitos. Somos cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de graça do Senhor, do poder. Somos conhecedor da palavra e pregamos com convicção, ousadia, ou estamos cheios de carnalidade, dando lugar para a carne, desejos da carne, buscando a vontade da carne, satisfazer os desejos da carne somente. Será que não temos feito isso? Buscando coisas materiais. Nunca houve um tempo como agora, que as pessoas estão tão focadas em coisas materiais. Nós temos buscado coisas do alto ou coisas deste mundo. Temos confiado em Deus ou confiado em homens? Onde está a nossa dependência? Estevão era um homem dependente do Senhor. A vida dele estava na mão de Deus. Ele não se preocupava. Será que oramos e perdoamos aqueles que nos acusam, que nos perseguem? Ou estamos cheios de rancor e mágoa? Será que nós temos essa maturidade de fazer isso, irmãos? Como Estevão? Ou você fica carregando coisa dentro do teu coração aí, irmãos? Fica carregando coisinha aí no seu coração. Que isso não vai abrir céu, não. Vai ao contrário, vai cerrar o céu. O céu vai ficar de bronze, desse jeito. Porque fica guardando coisa. Será que nós somos perdoadores, aqueles que nos acusam? Será, irmãos, que nós morreremos pelo reino? Isso é mais forte ainda, a pergunta que eu faço hoje, para mim e para você. Será que nós morreremos pelo reino? Como Estevão aqui, morreu por uma causa, morreu pela fé? Será? Eu fico me perguntando, esses dias eu estava me perguntando. Eu falei assim, nossa, uma pandemia dessa, Jefferson, uma pandemia que não foi nada assim, tão sério, que a gente está tendo uma vida normal praticamente, glória a Deus. Muitos ficaram morrendo de medo de pegar o vírus e deixaram, né, pararam toda a sua vida, inclusive da igreja, tudo. E aí eu fico imaginando se vir perseguições maiores. Perseguições, mas isso, pastora, só vai acontecer quando o anticristo vir aqui na terra, a igreja vai ser arrebatada. Irmãos, não se engane. Sim, eu creio na grande tribulação, muitas coisas, eu creio que a igreja não estará mais aqui, nós pregamos isso. Mas existem coisas, irmãos, que muitos países já passam. Países passam já isso, cristãos em alguns países já passam isso, são mártires, porque morrem pelo evangelho. Quantos que já não morreram aqui na China, em outros países? Vocês já viram vídeos de cristãos sendo queimados, ou não? Já viram? Sendo torturados. Isso que é mártir. E eles não é na época do anticristo, irmãos. Mas o nosso país, ele tem liberdade de culto. O nosso país, nós podemos pregar o evangelho, nós temos liberdade. Porém, se você não votar certo, sabe o que vai acontecer? Preste atenção, por isso que eu falei que nós vamos falar sobre isso também. Tem pessoas que não, a política a gente não se mistura com religião. Tá bom, continua assim para você ver. Continua colocando lá pessoas que são totalmente contra a palavra de Deus, que cada dia está aumentando mais. Pessoas que quebram princípios da palavra de Deus, estão lá querendo criar, estão louquinhos, doidinhos para criar leis, para acabar com a igreja. Eles só estão esperando uma oportunidade, porque só não aconteceu isso ainda, porque ainda existem homens e mulheres lá no governo que não aprovam certas leis. Então nós não estamos livres não, irmãos, de passarmos isso. Nós não estamos livres de ter uma perseguição sim contra a igreja. Nós sabemos que os tempos serão difíceis, Deus tem falado. Deus tem falado. Dias de sofrimento, dias de dificuldade virão para a igreja, irmãos. E muitos serão, Deus até falou com o pastor esse tempo, que Ele está recolhendo alguns. A colheita, é o tempo de colheita para Ele, e o tempo de Ele
chacoalhar, de trazer a justiça. E aí, irmãos, será que se alguém falar assim, olha, a partir de agora você é proibido de vir na igreja. Agora ainda você não é proibido, você não quer vir devido aos todos os problemas, a gente entende, tá? Só que se alguém falar, você é proibido de falar isso, senão você é preso. Será que eu vou fazer isso? Eu vou continuar pregando contra o pecado, mesmo sabendo que eu posso ir preso? Mesmo que eu sendo aqui, graças a Deus, não tem pena de morte. Mas, irmãos, nós não estamos livres de passarmos isso. Será que realmente, se alguém colocar uma arma na tua cabeça e falar para você negar Jesus, será que você fará isso? Será que realmente você tem esse requisito? É para nós pensarmos, irmãos, como nós temos sido como cristãos, como nós temos dedicado a nossa vida a Deus, como nós realmente temos sido. Será que o céu vai se abrir para nós, irmãos, na hora da nossa morte? Ou na hora que Jesus voltar, será que nós vamos ver Jesus no céu? O céu aberto, os anjos tocando as trombetas, será que nós vamos ouvir as trombetas? Será, irmãos? O céu está aberto para nós, mas nós precisamos entender se nós vamos ter a visão dele, se nós vamos entender, se nós vamos ter a visão do céu aberto para nós, como Estevão aqui. Eu tenho medo, é a minha vida, pastor, eu tenho que cuidar. Eu fico com essa palavra de Paulo, que Deus colocou no meu coração, no início dessa pandemia, muitos, até pastores, com medo, aí Deus colocou, Atos 20, 24, o próprio Paulo dizendo, mas eu não dou valor à minha própria vida, eu não tenho por valiosa a minha vida, o importante é que eu complete a minha missão, e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer, e essa missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Aleluia. Não tenho por preciosa a minha vida. Quando a gente tem por precioso as nossas coisas, como a gente tem precioso a nossa vida, e nós estamos negando de pregar o evangelho por causa disso. Ele fala, desde que eu não tenho preciosa a minha vida, desde que eu esteja pregando e fazendo aquilo que Deus me chamou. Então, se você está na vontade de Deus, se você está cumprindo o propósito de Deus aqui nessa terra, não tenha medo, não se preocupe com nada, você está cumprindo o que você foi chamado para fazer, que é anunciar as boas novas do Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus. Você foi chamado para isso, nós somos chamados para isso. Mas eu não tenho cargo nenhum, pastor. Não, você foi, o próprio Jesus falou, ide. Ele nos falou para a gente ir pregar o Evangelho. Nós temos que ir pregar o Evangelho, irmãos, a tempo e fora de tempo. Não espere oportunidade, não, prega mesmo. E se você tiver mais oportunidade ainda, prega mais ainda. Nós temos que cumprir o nosso chamado. O céu está aberto, sim. Ele vai se manter aberto para nós, irmãos. Mas nós temos que entender, porque muitas vezes o céu está fechado para muitos. Porque ele se fecha, irmãos, em muitas áreas da nossa vida, porque nós não estamos cumprindo aquilo que nós somos chamados, nós não estamos vivendo o evangelho verdadeiro na nossa vida, nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres, com a nossa vida pessoal. Eu preciso, pastor, agora não posso, porque agora eu tenho que fazer cursos, eu tenho que fazer isso, e aí tudo bem, é um tempo que tem que dar aquele momento, mas nunca deixar de pregar o evangelho por causa disso, nunca deixar de fazer o que foi chamado, porque senão, irmãos, o céu ele não vai se abrir. Nós temos que ter a visão do céu, e o Senhor Jesus está esperando, e que nós possamos ter essa visão no suspiro, no último suspiro da nossa vida, naquele momento, ou quando Jesus voltar, nós possamos ver o céu aberto para nós nesse sentido, amém? Nós possamos realmente olhar para o céu e ver. Eu sou muito contemplativa, já falei isso para vocês. E aí ontem eu estava olhando para o céu e fiquei imaginando, eu fico imaginando as coisas. Imaginando, Jesus ali, o céu aberto, Jesus nas nuvens. Imaginando, irmãos, nós temos que fazer isso. E Deus, Ele está falando conosco. Que Ele quer homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres comprometidos com o reino. Homens e mulheres conhecedores da palavra.
que não tem medo, que não tem a sua própria vida por preciosa, mas que busca a verdade, que busca viver a santidade, que busca viver a palavra de Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. É gostoso a gente ficar ouvindo só a palavra, né? O céu vai estar aberto para você. Deus vai derramar bênção sobre a sua vida. Amém, irmãos. Vai mesmo, eu creio, nós temos profetizado aqui. Vai acontecer isso sim, eu creio. Mas nós precisamos entender por que muitas vezes o céu fica fechado. Porque nós não temos visão. Porque muitas vezes a gente não está vivendo aquilo que é para viver. Nós não temos vivido realmente o chamado do Senhor. Aquilo que nós somos chamados a fazer. Aleluia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Por muitas vezes guardar rancor, muitas vezes guardar mágoas daqueles que nos acusam, daqueles que nos perseguem. Aleluia, Senhor. Trabalha nos corações agora, Pai. Trabalha, Senhor, em cada coração, Pai, em nossas vidas. Deus, nós queremos fazer a diferença, que os nossos nomes sejam conhecidos pelas nossas gerações, Senhor. Que as pessoas possam ter algo para dizer de nós, Senhor. Os nossos filhos, os nossos netos. Ah, Deus, a nossa futura geração possam ter algo bom de dizer de nós, como aqui de Estevão, Senhor. Esse texto específico sobre um homem, Deus, cheio do Espírito Santo. Que o Senhor permitiu que ele visse o céu aberto. Porque o Senhor estava se agradando do que ele era, do que ele representava para a igreja. Deus nos ajuda a ter essa visão do céu aberto para nós, Pai. Nos ajuda, Senhor. Muitas vezes não é fácil, Pai, manter, Senhor, neste mundo, Senhor, tão deturbado, Pai. Deste mundo tão materialista, Senhor. Deste mundo cheio de carnalidade, de pecado, o pecado aumentando a cada dia, Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Que possamos estar olhando para o alto, que é de lá que vem a nossa vitória. Que possamos estar com os nossos olhos fixos no Senhor. Cumprir o chamado do Senhor, Pai. O propósito do Senhor para as nossas vidas. Cumprir aquilo que o Senhor tem, Pai, para realizar em nossas vidas, Pai. Deus, pregar com ousadia o Teu Evangelho. Falar do Teu amor, Pai. Anunciar as boas novas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, trabalhar para o Teu reino, Pai. Trabalhar para o Teu reino, dar frutos para o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai. Deus, que possamos, Senhor, liberar perdão a todos aqueles que nos acusam, ter essa posição aqui, como de Estevão, como até do Senhor próprio Jesus na cruz do Calvário. Que diante dos seus acusadores, diante dos seus malfeitores, o Senhor liberou perdão, Pai. O Senhor reconheceu que eles estavam sendo usados pelo diabo. Deus, e que possamos ter este coração, Deus. Ah, Deus, em nome de Jesus, trabalha na Tua igreja, trabalha com o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos, Senhor, que possamos ter os requisitos, Senhor, do céu, para ser escolhidos pelo Senhor. Nos ajuda, Pai, a trabalharmos para o Teu reino, e que esta palavra, Senhor, não seja mais uma palavra, mas que ela nos incomode, Senhor. Que seja uma palavra que vai nos incomodar para melhorarmos a cada dia como cristãos. Ah, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nos ajude, Senhor. Nos ajude a prosseguir a cada dia, Pai. Em nome do Teu Filho amado. Se coloque em pé agora. Veja os céus abertos pela fé. Veja os céus abertos pela fé. Aleluia, os céus estão abertos para você e vai estar em 2021. Os céus vão estar abertos, aleluia. Continue firme, continue nesta luta, mesmo que você passe o que passar, mesmo que você passe lutas, mesmo que você passe dificuldades, permaneça firme, porque você vai ver o céu aberto na sua vida. Você vai ver o céu aberto, aleluia, o próprio Jesus. Você vai ver a glória de Deus, aleluia.
Você vai ver a presença do Senhor na sua vida. Mas se mantém firme na presença dEle. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome, Pai. Engrandecido é o teu nome, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a prosseguir. Nos ajude, Senhor, a estar firmes, ó Pai. Porque nós vamos ver sim o céu aberto, Pai. Nada vai nos parar, nada vai nos impedir. Nenhuma acusação, nenhum mal, Senhor, nenhuma perseguição vai parar a tua igreja, Pai. Eu declaro, Senhor, a bênção do Senhor na vida do teu povo. Eu declaro a vitória, Senhor, na vida do teu povo, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós vamos continuar, Deus. Nós vamos continuar, Senhor, no propósito que fomos chamados, Senhor. Nós vamos continuar firmes, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos instrui. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Ó Deus, que possamos a cada dia dedicarmos a nossa vida para o trabalho do teu reino. Dedicar o nosso tempo para ti, Senhor. Nos ajuda a cada dia a prosseguir, ó Pai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 quebranta os corações, Senhor. Quebranta os corações, Senhor, nesta manhã. Oh, os céus vão se abrir. Os céus vão se abrir, Senhor. Os céus vão se abrir, Senhor amado, aleluia. Oh Deus, nós declaramos isso, Senhor, na vida dos teus servos, deste teu servo fiel, dessa tua filha, Senhor, fiel, que tem vivido a justiça do Senhor, Pai. Oh, aleluia, eu declaro, Senhor, os céus abertos, Senhor, em nome de Jesus.